Vamos começar. Mesmo sabendo que a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém. Principalmente quando esse alguém é o amor da nossa vida. E esse é o assunto da nossa live de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Marques e eu sou psicólogo e sexólogo em Brasília. Esse tema me foi solicitado por uma grande amiga, colega de profissão, que eu não vou declinar o nome por motivos óbvios, mas me sinto muito honrado pela solicitação dela. É um tema que eu já venho trabalhando há algum tempo. Em lives passadas, não sei em qual delas, eu apresentei uma carta do esposo de uma comissária da TAM que faleceu no acidente aéreo. A carta que ele escreveu era: se eu soubesse. Então ele narra tudo o que ele poderia ter feito naquele tempo em que os dois compartilharam a vida. Então, se ele soubesse, efetivamente, N coisas poderiam ter acontecido, mas infelizmente a morte não permitiu. Muito comovedora, muito bem escrita a carta. Sobre a perspectiva da morte da pessoa amada, ou mesmo da nossa, simplesmente nós não pensamos. É como se fosse um processo de defesa nossa. Gente, depois eu agradeço a presença de vocês, já estou vendo aqui Elismara, Liliane, agradeço já a vocês. E dou boa noite também. O que ocorre? Simplesmente nós não pensamos nisso como se fosse um processo de defesa, que nós chamamos de mecanismo de negação mesmo, né? Que evite, na realidade, sentimento que nos faça sofrer por antecipação. O que nós psicólogos chamamos de ansiedade antecipatória. E nós vamos vivendo efetivamente como se nós fôssemos eternos. Quando perdemos, nós sofremos todo o impacto do inesperado, da mudança, da imensa e dolorosa situação que nós estamos vivenciando e não esperávamos por isso. O que há na morte é a saudade, é o encerramento abrupto de uma história, de uma vida. Provoca muita dor, com toda certeza, e é uma violência que nos tira efetivamente do patamar da compreensão. Bom, vou continuar. Eu estava exatamente o seguinte, que provoca muita dor e é uma violência que nos tira do patamar de compreensão que tínhamos até então, para nos lançar no limbo. Nós vivemos efetivamente como se fôssemos um fantasminha, no qual nós perdemos totalmente a ideia de pertencer a este mundo, já que a conexão com a nossa realidade foi totalmente destruída. É comum pessoas com processo de luto por morte serem tomadas por um estado de catatonia. A pessoa fica inerte, parada, pensativa, sem movimento. É semelhante a um morto-vivo, que passa efetivamente a agir no piloto automático, sem domínio ou mesmo vontade de controlar suas ações. Em outras palavras, uma parte vive, mas a outra não está mais lá, é como se estivesse morta. A pessoa enlutada sente que efetivamente morreu e que sua história jamais será a mesma. A superação, e é um termo meio complicado, só se dará após um longo processo. E a superação não significa esquecer, fingir que nada aconteceu, ou se tornar insensível à dor quando se lembrar da pessoa amada. Superar significa apenas compreender, aceitar e continuar a vida. Diante da perda da morte, o ser humano passa por várias etapas, né? A negação, a raiva, a depressão e, de novo, o termo aceitação. Eu, particularmente, não concordo muito com ele, mas ele existe. Negar é realmente não acreditar no acontecido, não acreditar na tragédia, no que ocorreu. A raiva é querer culpar algo, alguém, alguma coisa, é procurar um responsável pela dor. Gera uma sinergia realmente positiva, mas ou mesmo uma catarse, mas infelizmente ela não resolve. Por incrível que possa parecer,
A depressão, infelizmente, é o quadro mais próximo da realidade. Pois na depressão a pessoa está mais perto de ver as coisas como elas são. É ver o desgaste, a devastação que a morte causou. A tendência de perpetuação desse quadro de depressivo, em média, dependendo de pessoa para pessoa, é de mais ou menos 6 meses com ajuda especializada. Sem ajuda especializada, a coisa vai prolongando. A intensidade da depressão tira a pessoa das atividades que ligam à vida, como trabalho, a vida familiar, a convivência social, saúde e, o pior, às vezes até com a higiene pessoal. Na aceitação, de novo termo, o último estágio, quando nós falamos sobre o assunto, nós começamos a encarar uma outra realidade, né? E não significando o esquecimento, e nem tampouco não sofrer por saudade, mas tomamos a consciência de que nós ainda estamos aqui. E esperamos, na realidade, uma mudança, uma transformação, e que acentue a nossa responsabilidade, que temos que fazer alguma coisa pela nossa vida, para que tenha um sentido para nós. E automaticamente o seguinte, para as pessoas que ficaram. Atenuar a dor. Eu acho que existe um grande remédio que a vida nos dá. O tempo. O tempo é mágico e somente ele é capaz de atenuar o sofrimento de profunda tristeza que sentimos, mas efetivamente algumas atitudes também podem ajudar. Então vamos a elas. Expresse seus sentimentos. Fale. Compartilhe a sua dor. Não guarde para si. A catarse das palavras é importantíssimo para a recuperação. Aceite o apoio que as pessoas te ofereçam. Não se esconda. Não fuja das pessoas. Procure ajuda especializada. E nessa ajuda especializada, principalmente logo após a perda. Tá? A minha sugestão é um psicólogo e um psiquiatra. E alguns colegas nesse momento vão me bater. Eu sugiro procurar primeiro um psiquiatra. Que a medicação, na realidade, pode até não resolver, mas tira aquela sensação de um peso no peito, como se fosse uma bigorna, um paralelepípedo. Não vai trazer o ser amado de volta, mas vai diminuir a sensação física. Tá? E um psicólogo, na realidade, para complementar, para acolher, para ouvir, para orientar. Mas sugiro paralelo, os dois. Procure colo, peça colo. O apoio de familiares e amigos nessa fase, aliás, todas as fases, mas nessa é de fundamental importância. Aceitação. Não vale questionar os motivos, as culpas, os culpados. É um desperdício de energia. Acabou. Infelizmente, acabou. Pratique atividade física. Vou dizer, mas como? Pratique atividade física. Se você gosta, por favor, pratique aquela atividade física que você gosta. Se você não gosta de atividade física, se não gostar de nenhuma, pratique ao menos aquela que você desgoste menos, mas pratique. Honre a pessoa amada com alegria e gratidão pelo tempo que ela esteve ao teu lado. Sugiro ainda um trabalho assistencial. Onde você morar, vai ter sempre um grupo de pessoas que você pode ajudar. E aí eu recebi ontem uma informação muito interessante, que a Unimed de Ponta Grossa, que trabalha com câncer, o grupo da clínica oncológica, está ajudando algumas pessoas a desenvolverem projetos de apoio a pacientes oncológicos. Eu não estou dizendo que seja na oncologia, tá? Pode ser no lar dos velhinhos, em um orfanato, mas se doe, faça alguma coisa, tire o foco da sua dor. Quando der vontade, fale, mas fale mesmo, tá? Principalmente da felicidade e do carinho que vocês trocaram durante o tempo que estiveram juntos. Me informaram, depois eu vi o trabalho desenvolvido, uma jornalista portuguesa, após o falecimento do esposo, começou a escrever um livro.
a história deles como forma de homenageá-lo. E aí a pergunta que eu faço é, como você vai homenagear o teu ente querido? A pessoa amada que se foi. Agora, independentemente de qualquer sugestão, de qualquer conselho, de qualquer orientação, inclusive a minha, você vai seguir a tua vida dentro do teu próprio ritmo. Não significa que efetivamente algumas pessoas conseguiram fechar o luto rapidamente. É o seu ritmo, respeite o seu ritmo. E para finalizar, é uma frase de um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que eu gosto muito, que é a frase do Carl Jung. Ele diz o seguinte: a felicidade perderia seu significado se não fosse equilibrado pela tristeza. Gente, eu encerro aqui. O melhor remédio para uma dor dessas realmente é o tempo e uma reconstrução. Muito bem. Na chamada que eu tinha feito hoje, eu disse o seguinte: perguntas. Alguém tem alguma pergunta que eu possa responder? Vou dar um tempinho. Ninguém tem pergunta. Ou fui brilhante ou a curiosidade de vocês é pouca. Ok. Então vamos lá. Quem gostou da live, compartilhe, para que a gente possa atingir realmente mais pessoas que talvez tenham interesse. Curtam a nossa página Harmonizando Relações. Visite o nosso canal do YouTube, Alexandre Marques, psicólogo e sexólogo. Todas as lives anteriores estão lá no canal e também mais alguns vídeos que não constam no Facebook. Nos comentários, deixem sugestões para as próximas lives. E agora eu vou começar a agradecer a presença de vocês. Jefferson, não, tá aqui, ó. Depois de quanto tempo o luto é patológico? Jefferson, a tua pergunta é muito boa. A Samanta está elogiando. Obrigado, Samanta. Obrigado. O luto patológico, vamos imaginar o seguinte: em tese, o luto ele fica mais ou menos demorando com tratamento, acompanhando bonitinho, psiquiatra com psicólogo, aproximadamente 6 meses. Um pouco mais e um pouco menos. Agora, 2 anos, 3 anos, a gente já começa a ver que alguma coisa não está certo. Tá certo? Agora, se você tiver um apoio profissional, com certeza deve dar uma diminuída boa nisso aí. Não vai virar um quadro patológico. Não sei se eu te respondi. Pode voltar a pergunta, tá, Jefferson? Obrigado pelo questionamento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, a Lígia, obrigado, Lígia. A Vanusa, a Elismara, a Liliane. E eu fiz alguma besteira aqui que sumiu todo mundo. Não achei. A Liliane, a Elismara, Samanta, muito obrigado. Vanusa, Andréia, Dani Alai, Leiria, quase que eu não consigo. A Darlene. E o Jefferson que fez a pergunta, e a Samanta de novo, ainda tem o Jefferson. Tá. A pergunta aqui. A diferença da forma de luto, melhor, da forma de como a pessoa faleceu? Não, Samanta. A perda é muito similar. Quer dizer, você perdeu a pessoa amada. A forma como ela faleceu pode, na realidade, se tornar uma situação mais agravante, mas atenuante não existe. Tá certo? Quer dizer, a pessoa perdeu o ente amado. Agora, tem uma coisa que é interessante. Na hora que a gente começa a procurar culpas, culpados, a responsabilidade, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, nós entramos numa paranoia terrível. O fato é, infelizmente, aconteceu. Eu posso fazer uma coisa para homenagear o ente querido?
Eu acho que a melhor forma para nós homenagearmos o ente querido é nós continuarmos a viver bem. Afinal de contas, algumas pessoas ficaram também. Então nós não temos aquela visão de introspecção direta. Viver o nosso luto eterno e esquecer o mundo. Não. Nós estamos nesse mundo ainda. Quando nós vamos, nós não sabemos. Né? Mas enquanto nós estivermos aqui, o que ocorre? Você tem que viver, você tem que comer, você tem que dormir, você tem que trabalhar e você tem que ter alegria na vida dentro de projetos, de objetivos, até para homenagear quem foi. E essa, na realidade, é a minha ideia. Tá? Quem tem dogma de fé, e aí eu acho que quem tem ajuda muito, também pode entrar. Eu acho que ajuda horrores. Eu já tive duas experiências muito interessantes de perdas. De duas religiões diferentes. E eu fiquei traumatizado nas duas. Não foi a perda do marido, do namorado, do esposo. Né? Mas foi, na realidade, de filhos. Então, o que ocorre? Perdão, uma foi marido, sim. Uma senhora espírita, eu fui procurado pela família, pelas filhas. As filhas pediram que eu pudesse fazer alguma interferência, ajudar a mãe. Era uma senhora que o marido estava com câncer e ela brigou durante 5 ou 6 anos para manter esse marido vivo. Infelizmente, o câncer venceu e ele morreu. Então, todo santo dia ela saía de casa de manhã, ia para o cemitério e ficava na sepultura do marido até a hora de fechar o cemitério. Ou seja, ela não estava vivendo. A minha sorte, e a sorte dela também, é que eu soube que ela era espírita. E espírita acredita efetivamente que se você ficar vibrando muito em querer ficar com a pessoa, em brigar pela pessoa, ela não se desenvolve. Eu fingi que eu não sabia absolutamente nada e conversei com ela sobre religião. Vem cá, e como é que fica? E aí caiu a ficha dela. Ou seja, ela na realidade não estava de acordo com a fé dela, permitindo o desenvolvimento, digamos assim, espiritual do ser que ela amava. Uma outra situação foi um atropelamento, que eu achei estúpido. Um caminhão, infelizmente, pegou a criança e esmigalhou a criança, de ré. O coitado motorista não foi culpado. A criança estava brincando atrás do caminhão. Agora, no dia eu fiquei porque eu fiquei tão transtornado que eu fiquei exatamente para ver se eu podia fazer alguma coisa. E no sepultamento, a mãe estava tranquila, plácida, então, falando para todo mundo o seguinte: a minha filha agora é uma santinha ao lado de Nossa Senhora. Se ela acredita nisso, ótimo. Tá certo? Porque minimiza, na realidade, a dor. Esse, na realidade, é o melhor recado. Gente, mais alguma pergunta? Então, muitíssimo obrigado e até a próxima semana.